Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Essa semana eu tô falando sobre os muchacos, né? E hoje eu vou mostrar mais um muchaco para vocês. O muchaco que eu vou mostrar hoje é um muchaco duplo, né? Igual o de ontem, né? Muchaco duplo. Esse daqui é um muchaco mais simples, ó, mas ele é fininho e ele é bem grande, ó, entendeu? Ele é bem grande. Acho que é o tamanho de um muchaco normal, né? Aqui, ó. Mas ele é bem estilizado. Aqui é bem estilizado. Bem interessante ele. E ele é um muchaco duplo, ó. Tá vendo aqui? Muchaco duplo. Por incrível que pareça, esse muchaco aqui que eu fiz aqui, ele foi feito daquelas cadeiras que tem aquelas cadeiras de plástico que tem uns pezinhos de madeira e tem uns ferros assim trançados assim por dentro, assim tipo um X assim, que é bem assim trançado. Aí tem uns pezinhos assim, aquela cadeira que só a parte de cima assim, né? Os pés são de madeira junto com a gradezinha de ferro. Aí eu peguei os pezinhos de madeira e fiz isso aqui, ó. Coloquei um caninho aqui, um caninho de ferro, bati um pouquinho aqui para ele achatar e no meio coloquei um elo, parti um pouquinho, né? Coloquei um elo e coloquei uma ponta de arame forte aqui segurando para não se soltar dos dois lados, né? Se soltar, ó. Ficou muito interessante ele, né? A gente não dá para ver nem o que estão segurando por dentro, ó. Vendo aqui? É muito interessante, porque depois que eu cortei a madeira, coloquei o elo, botei o pino aqui, foi que eu peguei esse ferrinho que estava aqui e já coloquei aqui e bati assim, ó. Aí não ficou a marca do pino aqui, ó, que poderia afastar e cortar a mão, machucar, né? Então ele não machuca, não machuca não, ainda bem, não machuca a mão da pessoa que está rodando ele não, né? Aqui, ó, que está rodando ele não machuca não, ó. Aqui, ó, não machuca não. Tá bem aqui. Esse é um muchaco que eu fiz, né? Agora a gente vamos partir para a mensagem de hoje, que é a mensagem de Lucas, capítulo 11, né? Capítulo 11, versículo 15 versículo 15 ao 26, né? Que é assim, ó. Vamos lá. É assim, ó. O demônio mudo, Jesus e Beelzebul. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e a multidão ficaram admirada. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebul, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo o seu pensamento, ele disse: todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como pode manter-se o seu reino? Pois dizia que, pelo poder de Beelzebul, que eu expulso o demônio. Se é pelo poder de Beelzebul que eu expulso o demônio, pelo poder de quem vossos discípulos os expulsam, por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, e porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem faz o bem, aguarda o próprio terreno, seus bens estão seguros, mas quando chega um mais forte do que ele, o verso arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despejos. Despejo. Quem está comigo e contra mim? Quem não recolhe comigo, espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, à procura de repouso. Não encontrar, diz: vou voltar para a minha casa de onde saiu. Chegando aí, encontrar a casa varrida e arrumada,
Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e instalam aí, no fim, o estado dessas pessoas ficam pior do que antes. Então é isso, ó. Jesus estava expulsando os demônios e as pessoas pensavam que ele estava expulsando o demônio em nome do chefe dos demônios. Isso não é possível, né? Porque Deus estava expulsando o demônio. Os demônios não gostavam. E até uma vez o demônio chegou e disse: por que vieste? Para a gente estava tão bem aqui na terra, e por que tu vieste para nos expulsar, para nos tirar o nosso sossego? O demônio falou isso para Jesus, né? Então hoje, aquele tempo, Jesus era de Deus, expulsava demônio em nome de Deus, e as pessoas achavam que ele estava expulsando o demônio em nome do próprio chefe dos demônios, Beelzebul. Como é que o chefe vai mandar que uma pessoa faça mal aos seus seguidores, aos seus dominados, aos seus nos seus serviçais? Não tem como, né? Então é isso. Hoje você vê pessoas aí em igreja, tudo expulsando demônio ali, expulsando demônio, e as pessoas ficam pensando: esse está do lado de Deus, que está expulsando demônio. Mas aí tem alguma coisa errada. Ou a igreja não é de Deus, ou realmente eles estão expulsando demônio, porque os demônios estão entrando dentro da igreja deles e eles expulsando do povo. Então alguma coisa está errada, porque Jesus falou: a igreja dele, que ele criou, diz: sobre essa igreja o demônio não ultrapassará a porta. Então o demônio não pode entrar na igreja católica apostólica romana, porque você nunca viu um padre da igreja católica, um padre expulsar demônio dentro da própria igreja, porque o demônio não pode entrar dentro da igreja católica, não tem como ultrapassar as portas. Mas porque está cheio de demônio dentro da igreja protestante e os protestantes expulsando, alguma coisa está errada. Ou aquela igreja não é a igreja de Deus, não tem nada a ver com Jesus, ou os demônios são falsos. Aquelas expulsões de demônios são falsos, né? Então fica uma coisa ou outra. Então, gente, pense muito bem nisso aí. Gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal. E uma boa noite para vocês. Pense nisso, leia bastante a Bíblia, né? E pense muito bem nisso aí que eu estou falando. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e que Jesus acompanhe vocês em todos os lugares que vocês forem. E amém.